Olá, estamos começando agora a quinta parte da aula 52 de MA 091 Matemática Básica, que trata de equações trigonométricas. Nessa última parte da aula, faremos 3 exercícios que envolvem o produto nulo, assim como o emprego de identidades trigonométricas para a resolução da equação. Comecemos por esse exercício que envolve duas funções trigonométricas, a tangente e o seno. Para resolvê-lo, vamos começar transferindo todos os termos para o lado esquerdo. Nesse caso, então, a nossa equação pode ser reescrita como raiz de 3 vezes a tangente de x menos 2 vezes o seno de x. E isso tudo deve ser igual a zero. Repare que essa equação envolve duas funções trigonométricas diferentes, a tangente e o seno, que estão em termos diferentes. Seria muito mais fácil resolver essa equação se ambos os termos do lado esquerdo envolvessem a função seno. E para nossa sorte, há de fato uma identidade de quociente que diz que a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Vamos então usar esta identidade para reescrever a nossa equação como raiz de 3 vezes o seno de x dividido pelo cosseno de x menos 2 seno de x igual a zero. Conseguimos, então, fazer com que os dois termos do lado esquerdo envolvessem a função seno. Entretanto, percebemos que um desses termos tem o cosseno no denominador. Vamos agora tentar eliminar esse termo cosseno, escrevendo todo o lado esquerdo sobre o mesmo denominador. Passamos a ter, então, raiz de 3 vezes o seno de x, menos 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, isso tudo dividido pelo cosseno de x, igual a zero. Se você tem alguma dúvida sobre a subtração de frações com denominadores diferentes, dê uma olhadinha na aula correspondente que está no capítulo 1. Continuando a nossa resolução e supondo que o cosseno de x nunca será zero, caso em que o lado esquerdo dessa equação não estaria definido, vamos agora multiplicar os dois lados da equação pelo cosseno para eliminar o denominador. Temos, nesse caso, simplesmente raiz de 3 vezes o seno de x menos 2 vezes o seno vezes o cosseno de x igual a zero. Continuando a nossa resolução, repare agora que os dois termos do lado esquerdo envolvem a função seno, de tal modo que essa função pode ser posta em evidência. Passamos, então, a ter o seno de x, que multiplica raiz de 3 menos 2 vezes o cosseno de x, isso tudo igual a zero. Observe, então, que temos um produto do lado esquerdo e esse produto é igual a zero. Dado este produto nulo, podemos dizer que a solução desta equação deve satisfazer seno de x igual a zero, ou então raiz de 3 menos 2 vezes o cosseno de x igual a zero. Vamos agora resolver em separado cada uma dessas equações. No primeiro caso, temos o seno de x igual a zero. Notando, então, que, segundo o enunciado da nossa questão, a variável x deve ser maior ou igual a zero e menor do que π sobre 2, e reparando que este intervalo está contido no conjunto imagem da função arco-seno, podemos dizer que a solução dessa primeira equação é x igual ao arco cujo seno é zero, o que, com o auxílio de uma calculadora, descobrimos que vale zero. Passemos, então, à nossa segunda equação, que é raiz de 3 menos 2 vezes o cosseno de x igual a zero. Para isolar o cosseno de x nessa equação, vamos escrever raiz de 3 igual a 2 vezes o cosseno de x. E agora, dividindo os dois lados por 2 e invertendo esses lados, obtemos o cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Mais uma vez, notamos que o intervalo de x fornecido no enunciado está contido no conjunto imagem da função arco-cosseno. Sendo assim, x será simplesmente o arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, o que, com nossos conhecimentos matemáticos ou com o auxílio de uma calculadora, descobrimos que é igual a π sobre 6, ou 30 graus. Dessa forma, a equação fornecida possui duas soluções
x igual a zero e x igual a π sobre 6. Passemos ao nosso segundo exercício, que é bastante similar ao primeiro, pois envolve as funções trigonométricas seno e tangente. Nesse caso, então, não nos parece adequado substituir a tangente de x por seno de x sobre cosseno de x, notando que os dois termos do lado esquerdo da equação envolvem a função trigonométrica seno. Nós vamos começar a resolução já pondo em evidência diretamente o seno de x do lado esquerdo. Passamos a ter, então, seno de x, que multiplica 3 vezes a tangente de x menos raiz de 3, isso tudo igual a zero. Repare que também nesse exercício temos um produto do lado esquerdo e esse produto é igual a zero. E sempre que um produto de dois termos é igual a zero, nós podemos dizer que o primeiro desses termos deve ser igual a zero, ou seja, seno de x deve ser igual a zero, ou o segundo termo, que é 3 vezes a tangente de x menos raiz de 3, deve ser igual a zero. Dividimos, então, a nossa equação em duas equações mais simples. Para resolver essas duas equações, devemos olhar o intervalo de x definido no enunciado. Observe que, neste problema, x deve ser maior ou igual a zero e menor do que π sobre 2, e que esse intervalo está contido no conjunto imagem tanto da função arco-seno como da função arco-tangente. Isso significa, em outras palavras, que nós poderemos usar as funções arco-seno e arco-tangente para encontrar as soluções desejadas. Vamos, então, começar resolvendo a equação seno de x igual a zero. Nesse caso, usando a função arco-seno, escrevemos x igual ao arco cujo seno é zero, o que, segundo qualquer calculadora científica, vale zero. Já a nossa segunda equação, que é 3 vezes a tangente de x menos raiz de 3 igual a zero, será reescrita como 3 tangente de x igual a raiz de 3, e em seguida, dividindo os dois lados por 3, como tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Aplicando agora a função arco-tangente a esse problema, dizemos que x é o arco cuja tangente é a raiz de 3 sobre 3, e este valor equivale a π sobre 6, ou 30 graus. Se você usou uma calculadora em radianos, você deve ter obtido, nesse caso, 0,5236 aproximadamente. Nosso problema, então, tem duas soluções, x igual a zero e x igual a π sobre 6. Finalmente, resolvamos esta equação, que envolve o quadrado do cosseno de x, bem como o quadrado de seno de x. Como é muito difícil resolver uma equação que envolve o quadrado de duas funções trigonométricas, a estratégia de resolução, nesse caso, envolverá reescrever essa equação em função apenas do cosseno ou apenas do seno. Nesse caso, vamos escrever a equação apenas em função do cosseno. Para tanto, nós vamos usar aquela identidade pitagórica que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, para escrever o seno ao quadrado de x como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Substituindo essa expressão de seno ao quadrado na nossa equação, ela passa a ser escrita como 5 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1 menos o cosseno ao quadrado de x igual a 2. Agora, aplicando a propriedade distributiva ao termo entre parênteses, passamos a ter 5 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1 mais o cosseno ao quadrado de x igual a 2. Agrupando, então, os dois termos que envolvem o cosseno ao quadrado de x, temos 6 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a 2, e somando 1 aos dois lados dessa equação, passamos a ter simplesmente 6 vezes o cosseno ao quadrado de x igual a 2 mais 1, que é 3. Agora, dividindo os dois lados da equação por 6, obtemos cosseno ao quadrado de x é 3 sextos, e isso é o mesmo que cosseno ao quadrado de x igual a meio.
E como sabemos que qualquer equação na forma y² igual a meio possui duas soluções que são y igual a mais ou menos raiz de meio, podemos dizer que no nosso caso o cosseno de x será igual a mais ou menos raiz de meio. Acontece que raiz de meio é o mesmo que 1 sobre raiz de 2. Dessa maneira, temos o cosseno de x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. E o lado direito dessa equação é equivalente a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, temos duas possibilidades para o cosseno, mais raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Note, contudo, que o nosso enunciado indica que x está entre 0 e π sobre 2, ou seja, x está no primeiro quadrante. Lembrando, então, que no primeiro quadrante o cosseno só pode assumir valores positivos, concluímos que o cosseno de x não pode ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ficamos, portanto, com uma única solução, que é o cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. E agora, usando a função arco-cosseno, obtemos x igual ao arco-cosseno de raiz de 2 sobre 2, que vem a ser igual a π sobre 4, ou 45 graus. Se você estiver trabalhando com uma calculadora em radianos, o valor de π sobre 4 aparecerá na sua calculadora como 0,7854. Completamos assim a nossa aula 52. Na próxima aula, veremos como trabalhar com transformações trigonométricas.